Eu sou Vera Medeiros e nós vamos comentar nesse podcast sobre a abordagem pertinentes a respeito do tema da redação do Enem 2023. Então vamos lá? A banca deu para vocês a frase que dizia: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Primeira questão, como eu disse lá no primeiro podcast, é o seguinte: eu vou falar de quê? Com essa pergunta, você vai encontrar o ícone temático. Eu vou falar de quê nessa redação? Circula ali trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse é o ícone temático e, como eu disse desde o primeiro podcast, não se muda o ícone temático para a entrada desse texto em hipótese alguma, para não correr risco de tangenciamento. Segunda pergunta é: em que sentido eu vou falar desse trabalho de cuidado realizado pela mulher? No sentido de buscar o enfrentamento da invisibilidade. E aí a sua opinião em torno desse lugar, é sobre o enfrentamento dessa invisibilidade. Então, é enfrentar a desvalorização que essas mulheres sofrem realizando esse trabalho. Muito importante a sua opinião em torno desse aspecto. E a terceira pergunta é: em que contexto? E aí o contexto é o Brasil. Como eu já disse antes, apareceu o Brasil na frase temática, vai colocar Brasil nessa introdução, ok? Bom, depois que você faz essa análise da frase, o segredo da redação é: vamos encontrar os spoilers que a banca deixou nos textos motivadores. No texto motivador 1, fala que existe uma crise global de desigualdade. Então, eu já tenho a palavra desigualdade aí, é muito importante para coisas que nós estudamos durante o ano e que, inclusive, nós vimos aqui nos podcasts anteriores, né? Essa questão da desigualdade. Depois, é importante notar que existem alguns segmentos apontados ali dentro do texto e, entre esses segmentos, nós temos idosos. Isso é uma marca interessante no texto 1 para a gente pensar a respeito. Subindo mais o texto, a gente vai perceber que existem economias inteiras. O texto fala disso, né? Que economias inteiras ficariam estagnadas se não houvesse figuras para desempenhar esse trabalho de cuidado, né, dessas pessoas mais vulneráveis aí. E lá no final do texto, ele apresenta a expressão discriminação de gênero. Olha, o que é que a gente está fazendo aqui? E isso você tem que fazer em qualquer prova de redação que você vai participar. Eu estou pegando palavras-chave que vão me inspirar a memórias de coisas que eu estudei durante o ano que casam com o tema. Então, a gente já fez um cata no primeiro texto. No segundo texto o texto motivador, a banca traz para vocês uma média de horas dedicada pelas pessoas de 14 anos ou mais aos afazeres domésticos ou tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Observe que, mais uma vez, você tem um princípio da desigualdade ali, inclusive desigualdade de gênero, né? As horas semanais dos homens, as horas semanais das mulheres. E aí você tem uma marca importantíssima de desigualdade de gênero, porque você não vai para a sua redação repetir esses dados. Você vai interpretar os dados e casar algo novo com eles. Vamos lá no texto 3. Lá no texto 3, você tem: a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre eles, as percepções sociais a respeito dos valores das convenções, circula essa expressão, convenções de gênero, e a forma como as mulheres têm sido inseridas na sociedade. Esse ponto da coletânea é extremamente importante para aquilo que nós vamos avaliar como indispensável no trabalho de produção argumentativa. No texto motivador 4, você tem uma imagem emblemática de uma mulher segurando a mão de uma criança e de uma idosa. E aí diz que aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência no Brasil. Aí vê só, nós vamos pegar algumas caronas que não podem ficar fora da sua redação. Primeiro, quando a gente volta lá ao texto 1, a gente observa nos termos que nós
circulamos, aí que nós demarcamos, que a questão da desigualdade me faz trazer à memória o recente debate, inclusive o projeto de lei do presidente Lula, que foi para o Congresso aprovado e voltou e ele sancionou, de igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado brasileiro. Eu falei isso num podcast passado, em que as mulheres ganham 70% do que os homens ganham no mercado exercendo as mesmas funções, e as mulheres negras ganham 50%, pouco mais de 50% que os homens, mostrando aí uma desigualdade não apenas de gênero, mas também uma desigualdade étnica. Isso poderia ser trazido para cá como exemplo de que essa desigualdade acentuada no trabalho de cuidado exercido pela mulher, ela é simplesmente um reflexo de outras formas de labor que acontecem na sociedade brasileira. Então, nós temos preconceito de gênero, nós temos preconceito étnico dentro desse ambiente. É um dado que você poderia trazer para o seu texto. Em se tratando de um trabalho não remunerado, a gente lembra que em 2023, o maior índice de trabalho escravo flagrado e de resgate no Brasil se deu dentro do histórico do trabalho doméstico. E aí a gente lembra uma figura importantíssima que foi trabalhada esses dias, né, que a gente comentou, que é a Lenira Carvalho. Ela reúne na sua obra, no seu livro, relatos de várias mulheres que fazem esse trabalho doméstico e como elas sofrem discriminação por exercer essa função, né? Como essas mulheres que exercem esse trabalho, elas sofrem, uma certa forma, apagamento no mercado. Então, é muito importante esses conceitos de apagamento que a gente citou, de Aníbal Quirano e Boaventura de Souza, Lenira Carvalho falando a respeito desse trabalho doméstico, tudo isso remete a essa desigualdade, esse apagamento do outro que o texto 1 sugere. Também falamos no podcast passado a respeito do poema Os Ninguéms, de Eduardo Galeano. Observe no texto 2, motivador, uma coisa importantíssima. A diferença da condição do homem e da mulher dentro desse cenário é um reflexo, e agora a dama da abordagem dessa redação, Maria Lugones, a pesquisadora que nós citamos no podcast anterior, ela disse que não se combate a colonialidade de gênero sozinha. Quando ela faz essa frase, quando ela diz essa frase, ela está falando da responsabilidade social em tomar para si essa luta, porque historicamente foi construída a ideia de que a mulher deveria ficar em casa cuidando e o homem seria o provedor. Na modernidade, nesse tempo pós-moderno, na verdade, você não tem esse papel delimitado dessa maneira. Então, as mulheres, claro, e isso se deu sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, elas saem para o trabalho e elas voltam para casa para esses afazeres domésticos, às vezes em turno duplo, triplo, não é? E ainda a gente pode observar ainda homens que têm a postura de não é com ele chega em casa, não tem responsabilidade nenhuma com isso. Então, esse texto 2 nos chama para essa questão da história, né, do papel da mulher com relação aos afazeres domésticos e um processo de colonização sendo aí reproduzido ao longo dos séculos. O papel da mulher e o papel do homem bem dividido. Quando a mulher busca independência, ela sofre as consequências por essa decisão, como se ela tivesse culpa, né? Tivesse que carregar culpa pela decisão de trabalhar fora. Então, Maria Lugones aí entra com a decolonialidade de gênero maravilhosamente. No texto 3, a gente tem uma sociedade que tem passado por inúmeras transformações sociais. E aí, veja só, vamos lembrar do repertório citado no podcast passado? Milton Santos fala da cidadania mutilada com relação à isonomia salarial, à isonomia de oportunidades. E ele, nessa cidadania mutilada, a gente encontra brecha exatamente para tratar desse texto sobre o que está previsto, tanto na Declaração dos Direitos Humanos, somos todos iguais, livres, com os mesmos direitos. O artigo 6º da Constituição, que nós citamos como um repertório coringa,
que os direitos são iguais para todos os cidadãos, nossos direitos fundamentais estão lá, a questão do trabalho, a questão do salário, independente de gênero, de etnia. E aí a gente percebe que esses textos vêm trazendo várias oportunidades de abordagem aí. E existe uma coisa extremamente importante, gente, da atualidade, outra coisa, né, que é a mulher em casa, muitas vezes exposta ao processo de violência. Então eu posso muito bem fazer essa transversalização sobre esse texto, Motivador 3, a respeito das percepções sociais, as convenções de gênero inserido no machismo estrutural na sociedade, enfim, nos valores colonialistas dessa sociedade. E aí tem uma coisa muito legal que o texto motivador traz para nós, como uma questão de atualidades atualíssima, que é esse aumento da demanda por serviço de cuidado, trabalho de cuidado, esses desafios do cuidado, aumenta o número de pessoas que demandam esse serviço. Nós estamos falando de um país em envelhecimento. Acabamos de falar a respeito disso, inclusive falando em outros podcasts, que nós tivemos um aumento de 2011 para o censo 2022, um aumento enorme da presença de idosos no Brasil. É um dos países que mais envelhece na América Latina, enfim, no mundo. E aí, esses idosos demandarão cuidados. E aí entra a minha ideia, né, a sua ideia na hora da abordagem, de uma intervenção. O trabalho de cuidado precisa receber do governo, do Congresso Nacional, uma atenção especial. E agora ele ser um trabalho observado, com suas legitimidades, com seus direitos previstos em lei, para que as mulheres que trabalham nessa área, elas sejam valorizadas e visibilizadas como qualquer outro trabalhador no Brasil. A sua intervenção entra por aí. E na hora de fazer um detalhamento dessa intervenção, porque você tem lá o governo federal junto com o Congresso atuando a respeito da legislação do trabalho e regularização, regulamentação do trabalho de cuidado no Brasil, para que haja uma isonomia de direitos, a isonomia de acesso a esse mercado com garantias trabalhistas como em qualquer outra área, para que as mulheres e todas as pessoas que exercem essa função, elas vivam com dignidade. E aí você vai ver que através desse mecanismo, isso dá um excelente detalhamento, você vai ter a desconstrução da ideia de colonializada de que lugar da mulher é em casa cuidando e do homem é provendo, quando na verdade não é mais a realidade social brasileira e, portanto, esse correr do texto aí que a gente fez, você também poderia trazer a cidadania de papel, né? Porque se prevê em leis direitos iguais, esse correr no texto que a gente fez aí, lhe dá a possibilidade de pensar por onde você andou. Nossa, mas será que eu tangenciei? Não. Você poderia abordar tudo isso e trazer o eixo temático, a unidade temática, desde a introdução até a conclusão. E eu tenho certeza que se você pensou a redação dessa maneira, vai ser impossível você não tirar uma nota excelente, tá? A sua nota será excelente se o caminho percorrido foi esse. E eu estou aqui torcendo por você, direto da Rádio Web do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, do Campus Floresta. Sou Vera Medeiros e até a próxima.